Vamos dar uma olhada aqui Mais um, hein? nos queridos aqui da ESPN do Linha de Passe. Que vitória do Palmeiras, hein? Que virada espetacular, 3-2 depois de estar perdendo por 2-0. O Verdão, líder do seu grupo na Libertadores, e o Luiz Guilherme. Primeira participação em gol da história do Luiz Guilherme, né? Da vida do Luiz Guilherme. E ele vai falar. Vamos lá. Queria que você descrevesse a sensação de fazer o primeiro gol profissional e logo num jogo como esse, que estava muito difícil, a gente viu no primeiro tempo, você entrou e fez o gol da vitória nos acréscimos. Como é que é tudo isso? Como é que você descreve tudo isso? Um momento único para mim, é um jogo difícil, como eu falei, está saindo 2-0 e graças a Deus pôde virar o jogo, eu pude fazer o gol da vitória. A equipe toda está de parabéns, a equipe resiliente, que soube sofrer no momento certo e graças a Deus pôde sair com resultado positivo. O Palmeiras mais uma vez mostrando que é o time da virada. Com certeza. É isso mesmo. A gente nunca desiste, né? Sempre quando tá um momento difícil, a gente sempre procura estar com a cabeça boa, porque o Palmeiras é isso, né? O Palmeiras é o time da virada. Obrigado. Henry, ¿cuáles fueron las palabras de Ferreira para cambiar lo hecho de la primera etapa para el segundo tiempo? O Abel é um excelente treinador. Ele soube corrigir bem a equipe ali no intervalo. A gente veio com o estilo de jogo totalmente diferente do primeiro tempo e acho que foi essencial para a nossa virada. E tenho nada a escrever sobre o Abel, ele é um excelente treinador, ele sabe o que ele faz sempre. ¿Se imaginaron un partido así, que iban a comenzar perdiendo y sobre todo lo que iba a mostrar Independiente del Valle? Aqui é sempre difícil jogar por conta da altitude, a gente não está acostumado, não pode pressionar sempre, não pode correr toda hora, tem que ter aquela calma e óbvio que a gente sabe que o time do Independente é um time muito bom, mas a gente veio aqui para ganhar e foi isso que a gente conseguiu fazer. E agora voltar para o Brasil, porque segundo... Olha só, tá aí finalzinho do jogo, já o Everton agradecendo, jogadores do Palmeiras comemorando, que é para comemorar mesmo, jogo difícil, o primeiro tempo muito ruim do Palmeiras, muito ruim. O Hendrick consegue achar um gol no finalzinho, estava perdendo por 2-0, acha um gol no finalzinho, no segundo tempo o Palmeiras melhora, mexidas do Abel, molecada entrando em campo também, e aí tivemos o gol do Lázaro e o gol do Luiz Guilherme. É a quarta vitória de virada do Palmeiras só nesse ano, tá? Realmente é o time da virada, Vitor Birner. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, ao Breiler, ao André, ao Pedro, aos fãs e às fãs do esporte. Esse jogo resume muito o que é a construção do Palmeiras com o Abel desde o início, porque ele tem todas as marcas do trabalho e até da personalidade do técnico. Primeiro, porque o Palmeiras tem uma personalidade muito forte. Quando a gente fala da personalidade coletiva que o Abel construiu com esses jogadores, o Palmeiras é um time que joga mal, é difícil de você ganhar do Palmeiras. Atuação mediana, é difícil de ganhar do Palmeiras. Quando joga bem, mais ainda. E tecnicamente, o Palmeiras não fez uma grande atuação, nem o Abel foi bem na forma como ele colocou a equipe no primeiro tempo. Mas o time é muito bem treinado. Ele colocou a equipe de uma outra forma no segundo tempo. E exatamente porque o time é muito bem treinado coletivamente e porque tem uma personalidade muito forte, jogadores que não vinham se destacando, os autores dos gols da virada, se destacaram no segundo tempo, porque isso é uma marca do trabalho do Abel do Palmeiras, e eu acho que esse jogo contra o Del Valle, que deve ter garantido, obviamente somado às partidas que virão nessa fase de grupos, a primeira colocação da chave ao Palmeiras, tem a assinatura muito forte do que é todo o trabalho do Abel Ferreira. Verdade. Pedro Valmeida, boa noite. Ontem a gente falava do Corinthians, né? Mal tinha um plano A, né? O Palmeiras mostra que quando o plano A não tá dando certo, tem um plano B ali na manga, meu amigo, para usar e a coisa funciona. Tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, um abraço a André, Breyer, Vitor, fã de esporte com a gente. O bom é que a gente está aqui dia após dia falando dos mesmos times, da mesma competição, que a gente acaba citando, usando muitos exemplos. Ontem a gente explicava o que o Corinthians não conseguia fazer, porque não tinha uma marca, como a gente olhava para o campo e que a gente não conseguia ver. Você não sabe o que vai ser, muitos times demoram a ter isso. E o Vitor usava o exemplo do Palmeiras, porque o Palmeiras, se ele vai ganhar, ele pode não ganhar, a substituição pode dar certo, não, mas ele sabe como ele vai reagir, como ele não vai sucumbir por um 2-0. O Palmeiras poderia ter tomado 3 no primeiro tempo, sabe? Com um 2-1, que foi um placar até bom. E que ele vai buscar. E quando o Abel lança a mão dos garotos, tem menos de desconfiança e tem mais de que algo pode acontecer. É emblemático como foi, guardadas as proporções, a vitória sobre o River. Logo na chegada do Abel,
quando ele faz opções, alterações, formações com os jovens. Ali não tinha exatamente muito do trabalho do Abel, não tinha nem como, mas tinha pelo menos uma coragem. Hoje tem a coragem de buscar no segundo tempo que, em tese, se o time sofrer alguma coisa, questão física, de altitude, poderia sofrer mais. Então, o Palmeiras, no segundo tempo, ele já sai, antes de conseguir um empate, a virada, ele já sai para buscar o jogo, que ele não conseguiu. O Palmeiras foi amassado, foi engolido no primeiro tempo. No segundo tempo, ele tenta jogar. Ele decide primeiro que ele vai ter a bola. Vai ter jogadores com a bola, para tentar descansar com a bola e se defender com a bola, evitar que o Del Valle o ataque. E depois, mais mudança, mais minutos. Ele busca o resultado. Então, o Palmeiras... O Zupac usou um termo na transmissão, se não me engano, que era o Palmeiras acreditou, ou ele não desacreditou, alguma coisa que parecia isso. O Palmeiras acreditava o tempo inteiro e não se deixou por vencido no jogo, algo que lembrava isso. E é muito isso. Aí é mentalidade, aí é trabalho. Então, a gente olha para o Palmeiras, a gente acredita que ele pode buscar. É histórico, é bacana, tudo tem que vibrar, mas para o time que tem o Abel e como ele usa suas peças, não pode ser tão surpreendente como ele se comporta dentro do jogo. Às vezes o resultado não vem. Hoje ele veio merecidamente pelo segundo tempo, pela coragem. Pelo segundo tempo, Breiler, então, tivemos um dia em que o Abel foi melhor nas substituições do que na escalação, tudo bem? Boa noite, William, boa noite, companheiros, fã de esportes. Como o Birner ressaltou, o Abel não é bem sucedido na ideia inicial, com os 3 defensores ali, o Marcos Rocha fazendo papel principalmente na saída de bola, acabaram se mostrando com pouca inutilidade, porque o Del Valle tinha só o Hoyos como referência, e muito do jogo do Del Valle se desenvolveu principalmente no meio-campo, onde havia muito espaço, e do lado direito, ali o Kendry Paz, grande destaque do Del Valle nesse começo de Libertadores, já tinha arrebentado com o jogo anterior contra o São Lourenço, e mais uma vez fez um partidaço. Jogador que o Abel até destacou antes de começar a partida, ele foi perguntado, e ele disse, não, é um jogador interessante, que eu gosto, mas gosto principalmente de times coletivos que sabem potencializar a qualidade de um bom jogador como ele. E o Del Valle realmente faz isso com o Kendry Paz, porque ele é o cara que gosta, aquele meia que gosta do jogo curto, das aproximações, da tabela, triangulação, e assim sai o primeiro gol do Del Valle. Por ali, ele também acha o cruzamento para o segundo, e parecia que o Del Valle passaria o carro sobre o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia se encontrar. Mas seria injusto também dizer que o Palmeiras achou um gol, porque o gol do Palmeiras, antes do fim do primeiro tempo, foi uma jogada trabalhada. Foi a única finalização em gol do Palmeiras no primeiro tempo todinho. E a única jogada, William, que o Palmeiras conseguiu trabalhar de pé em pé. Ele muda, se não me engano, ele desfaz uma linha, ele vai para uma linha de 4, sai de uma linha de 5, vai para uma linha de 4, começa a ter mais a bola por ali. O Palmeiras não evolui por acaso também, como você falou, não é um gol por acaso. E uma jogada que sai. E, aliás, esse gol, né, ele deixa claro, né, porque o Rony, ele tá lá na ponta e o Endrick tá dentro da área, que é o que a gente tanto fala, né. O Endrick longe da área é um negócio assustador. Agora, ele ali perto do gol, esquece. Vou falar um negócio pra você. Eu acredito hoje em 2 Palmeiras. Se você concorda comigo. Eu acredito em 2 Palmeiras. Eu acredito que a gente tem o Palmeiras copeiro, né? Esse Palmeiras copeiro que a gente já conhece, que é Veiga, Piquerez, Aníbal, esse Palmeiras, essa base. Eu acredito que agora nós temos um Palmeiras aí, tudo bem que o Endrick vai sair, mas você tem um novo Palmeiras se formando, que é o Palmeiras que joga, né? O Palmeiras do talento, que é Luiz de meia, né? Luiz que é um craque. E sim, na minha opinião, ele tá bem pronto. Ele tá bem pronto. Ele precisava de alguns minutos, de mais minutos. E com esses minutos que foram dados para ele, ele decidiu o jogo, cara. E para mim, esse novo Palmeiras, esse Palmeiras do talento, que é o Palmeiras da molecada, é o Palmeiras corajoso, né? É o Palmeiras ofensivo, é o Palmeiras do talento. Não é menos embaçado que o Palmeiras copeiro. Mas é um novo Palmeiras, na minha opinião, que vem surgindo aí, cara. Tão decisivo quanto, né? Tão frio e calculista quanto, né? Que ataca ali na hora certa, né, cara? Porque é o lance que eu tava falando mais cedo, né? De tal uma parada estrutural no clube mesmo, da Libertadores. A molecada já sobe pronta pro negócio já. Exatamente. E tem um outro detalhe aqui que não comentaram, né? Que o Palmeiras, ele é o único clube que venceu o Del Valle na casa deles pela Libertadores. É o único clube que venceu. As 2 derrotas do Del Valle em casa são pro Palmeiras. É impressionante que o Del Valle ele perdeu somente 2 vezes em casa, as 2 pro Palmeiras. Olha o pacto.